Estamos de volta com o nosso canal Odonto na Boca do Povo. Eu sou Roberto Abdala Júnior. Eu, Viviane Nadeu. E hoje com a ilustríssima visita. Ai, não fala assim, é sempre ilustre, né? Muda um pouco o repertório, cara. É uma visita bacana? Bacana. Mudou. Não pode ser ilustre? É ilustre mas também. Mas esse é ilustre. Esse é ilustre, sim. É, sim. Rafael de Oliveira Dias. Isso aí. Muito obrigada por estar aqui hoje. O que ele é? Especialista em periodontia? O cara é o cara do assunto. É. Me contaram que é o cara. Verdade. Será? Verdade. Acho que é mais propaganda dele, né? Não, você sabe que ele é bom no marketing, a vida. Não, eu sou bom no marketing, mas você é o Não, isso eu tenho que dar uma palmatória. Não, mas você é o cara, sim, pô. Meu amigo, a vida toda, estudou junto. Agora já estragou tudo, falando que é amigo. Não é bom, né, pra ele. O currículo. O currículo é ótimo. Rafael, me conta, onde você é professor na UNG, é isso? Na UNG não, na UMC. Universidade de Mogi das Cruzes. Onde nós estudamos. Muito bom, hein? Sou professor, conta um pouquinho. Professor de periodontia e já fui professor de implantodontia na graduação, agora sou de periodontia na graduação e de implantodontia na pós, né, na especialização. E a gente está com duas turmas lá de especialização agora. Uma está finalizando agora, né? Acabou, na verdade, finalizou agora. E também dou cursos no meu consultório de imersão em cirurgia plástica, periodontal. Isso é um assunto legal também, né? Hoje eu tenho muitas dúvidas, viu, Rafael? Olha, porque eu faço implante, fiz doutorado em implantodontia e ainda tenho muitas dúvidas com relação à parte de periodontal. Apesar de ter sido quase tudo junto, né, Abdala? A gente fez. Ele fez pério, eu fiz implante, mas ainda tem muita coisa nova. Eu acho que mudou muito nos últimos 5 anos, né? Eu acho que teve muita mudança. A implantodontia passou por momentos no início ali que a visão era mais onde instalar o implante. Vamos instalar o implante onde dá e depois a gente se vira na prótese, né? E hoje mudou muito, né? A gente tem aquela visão... Zelando mais pela estética. Sim, e visando o tratamento final, né? Eu tenho lá... Estou visando o dente, né? Eu estou planejando o dente para depois pensar no melhor lugar onde pôr o implante e também pensando nos tecidos ao redor, né? Que a gente inclui o tecido gengival nisso. Então, acho que começar assim do dente e a gengiva, né? A periodontia mesmo, básica que a gente fala em relação aos cuidados, né? Normalmente esses pacientes que chegam para você na universidade, chegam hoje, qual que é a característica principal desses pacientes? Então, são pacientes, assim, na periodontia a gente recebe os pacientes os mais doentes, vamos dizer assim, né? Porque a gente, infelizmente, no Brasil ainda a gente tem muito paciente com doença periodontal, que é uma doença que dá ao redor dos dentes, né? Então a gente tem lá o dente, a coroa do dente, tem a raiz está inserida no osso, né? E não no osso, tem um ligamento que une o osso ao dente e a gengiva protege tudo isso. E os indivíduos, ou por falta de informação, ou por preguiça mesmo, ou não quer escovar, né, não escova os dentes adequadamente e acaba tendo lá acúmulo de bactérias, né? Todo mundo tem bactéria na boca, né? E essas bactérias elas vão se acumulando e a partir do momento que elas vão progredindo, vão se multiplicando, começa a criar todo um ambiente propício para ter problemas gengivais e periodontais, vamos dizer assim. A desorganização das bactérias dentro da boca pode gerar isso. E aí, uma doença, o paciente com alguma doença, sei lá, quais as doenças que o paciente... Às vezes ele tem a higiene boa, mas ele começa a ter um problema na gengiva. Quais as doenças assim que podem interferir no periodonto? Então, existem algumas doenças que são fatores de risco, vamos dizer assim, algumas indicadores de risco, mas... por exemplo, a diabetes é uma das doenças que pode... não que pode desencadear uma doença gengival, mas você tendo a doença gengival, né, fica mais propício. Fica mais propício ao desenvolvimento, né, da doença e até ao tratamento. O tratamento é um pouco mais difícil nessas pessoas, né? E o paciente, como é que ele sabe assim, pô, tô com periodontite, precisava procurar alguém? Então, onde ele chega nisso? O principal sinal é o sangramento, né? Sangramento gengival não é normal. Né? Então, o paciente que está escovando ou vai comer alguma coisa, uma maçã, sei lá, um pão mais duro, viu que tem sangramento ali ou na escovação, né? Estou escovando o dente, sinto sangramento gengival, isso não é normal. Né? Então, aí já começa o primeiro sinal, né, da doença.
Um outro sinal assim mais que as pessoas têm acesso é o hálito, né? Geralmente o paciente com doença periodontal ele tem um hálito um pouco mais... Porque essas bactérias elas metabolizam proteína e aí o cheiro da... pouco mais do que? Conta aí que você ia falar. Um pouco cheiro, mais, aí você deu uma... Cheiro de enxofre, é um cheiro forte. Enxofre, né? E aí... Às vezes a pessoa não sente, mas o marido, filho... Tem o dedo duro. O bafo, o único que não sabe é o que tem o bafo, né? O bafo, o dono do bafo não Ele não sabe. E quem que chega pro cara e fala? Quem chega meio metro dele, tô sentindo tudo aqui. Tem que ter muita... Então, tem que ser muito próximo para falar, né, da pessoa. Todo mundo sabe só... Isso é sacanagem, né? Mas nessa distância já dá pra sentir. Não, a mulher falou que 10 centímetros é 10 até 1 centímetros metro. não, ó. Um metro. Quase aqui, ó. Eu falei, ainda bem que você veio. E aí tem outros sinais também que aí são sinais de doença mais que já está mais avançado. Mais avançado, que é o retração gengival, né? Mobilidade do dente, então tem o dente mole. São situações já de doenças mais avançadas do tipo periodontite, que já não é só a gengiva que está inflamada, existe todo o conjunto, né? A gengiva, o osso e o ligamento que a gente tem ali segurando. Isso tem tratamento? Tem tratamento, né? E esse tratamento, quanto mais precoce, mais sucesso a gente tem. Também não adianta chegar um paciente que chegou num estado já de o dente com a mobilidade com grau 3, que a gente fala que é o grau mais elevado, que balançando. Ele balança para um lado, para o outro, para cima e para baixo, que a gente já não consegue mais tratar, né? Porque perdeu tanta inserção que aí a gente já não consegue fazer mais nada. Agora, Rafael, aqueles casos de pacientes que têm um apertamento de dente excessivo. E na minha época, assim, quando 50 atrás, né? Atrás. E ela dá um migué nisso aí. Atrás, tinha como se fosse uma bifração na região cervical dos dentes, né? Esse é polêmico, esse assunto é legal. Então, me conta. Falam, tem as linhas do... Como é que é isso? Deixa polêmica pra ela aí, viu? Não, eu tô perguntando porque não é minha área de atuação, não, meu filho. Porque tem essas tretas aí. Então, me conta. Porque assim, né? a gengiva, normalmente, tanto para doença periodontal infecciosa, inflamatória, a tendência é descer a gengiva e ter aquela exposição da raiz. Sim. Até dar a mobilidade dentária e o paciente ou pede ou trata, tem que avaliar. Sim. Mas e nesses casos que não tem... caneta. Desculpa aí. Não, sei lá, você não tá anotando o quê? Ele pega no... Ele quer atrapalhar, né? Não quer entender o que tá acontecendo, pô. Mas eu não me perdi, não. Tá fazendo uma lista do mercado. Aqui, comigo, hoje, tô relax aqui. Agora, aqueles pacientes, né? Não vai conseguir hoje, Diego? Pode fazer o que você quiser. Não, só perguntei. Arranca as calças, pisa em cima, filho. Hoje você não consegue, não. Caramba, que desculpa aí, pessoal, a falta de educação da minha amiga. Aqueles casos que o paciente começa a ter... desce a gengiva e começa a ter a exposição da cervical do dente, né? Da parte da raiz, do começo da raiz. Mas por uma questão, sei lá, traumática, o que pode levar a essa bifração, essa erosão dentária no pezinho do dente ali ou na cervical do dente? Então, isso é um assunto, que nem ele falou, polêmico e importante, né? Porque hoje a gente está numa pandemia de retrações gengivais, não por conta de doença periodontal clássica, né? E sim de traumas oclusais, né? Que é ou o paciente que aperta muito o dente à noite, ou range, ou ele tem alguma interferência de mordida, escovação. Né? Escovação é um dos fatores também. E hoje a gente tem lá os distúrbios estomacais, né? O paciente que tem bulimia, que tem lá alimentação ácida. Então, toda essa situação contribui também para... Acho que eu acho que também a demora da entrega do alinhador para planejamento ortodôntico. Pô, pode ser, né? Aí é o doutor que vai dizer. Aí, de repente, a gente olha no espelho e fala, putz, olha isso aqui, mas é contato primário. Cadê meus alinhadores, entendeu? Essas então, coisas. pode ser. Isso é um motivo também. Porque o dente vai movimentando e aí os o cara pacientes que não ajudam em nada, não colaboram, só dá problema. A Vitor usa mais que ele, né? Aí quer vir cobrar depois, Mas esse negócio do limão de manhã, não tem agora uma galera que toma limão em jejum? Tem gente que come na comida, né? Então isso tudo contribui, né? Para ter erosão, corrosão. Existe Então, mas o limão, boa pergunta, mas assim, parabéns.
Boa pergunta. Cara, mas deixa o cara falar. Acho que hoje eu tô... Deixa pra lá, né? Brincadeira, galera. Brincadeira, galera. Brincadeira. Brincadeira nada. É o seguinte. Ela pergunta e ela responde. Não sei porque você veio aí, Rafael. Desculpa. Não sei das respostas. O limão gera na cervical também ou no geral? O que acontece? Eu não sei do limão. Tô perguntando. Que eu perguntei pra ele. O da cervical... na verdade, eu não sou especialista nisso, mas... Em limão. Em limão. Entendi. Limão é bom, né? Em algumas coisas, né? Mas... Faça um mousse, ó. Essas lesões são características de... geralmente é multifatorial, né? Pode ter um componente oclusal ali, um trauma oclusal, junto com a erosão, né? E que acaba causando aquela bifração, e aquilo também é se você está perdendo estrutura dental, imagina a gengiva, né, que está ali naquela região também, então sofre também um impacto, né? É mais um trauma, seja químico ou mecânico. Sim, ou porque às vezes o cara escova tudo, né? Achando que está indo bem para não ter problema, com uma escova mais dura, ou com uma pressão maior, e acaba isso ajudando. E ajuda também. Qual o melhor tipo de escova? Boa pergunta. Não, mas aí você me deu a ideia. Qual o melhor tipo? Ele responde ou você responde? Não, deixa ele, coitado. Normalmente as mais macias, né? Quanto mais macia, melhor. Mas a escovação não é... Hoje a gente entendeu que a escovação também não é o único vilão, né? Que a vida de hoje, né? O estresse, essas doenças estomacais que geram acidez, os alimentos ácidos, junto com esse trauma de oclusão, né? Isso tudo pode desencadear. Sim. E a escovação também é um dos fatores. Estresse você fala pelo... Ui, já vai? Não, eu tô cruzando as pernas, já tirei o sapato, já tô em casa aqui, viu, Diego? Quase, você viu? Se cair, não cair. Ele quer, né? Ele eu não quer. Quero, mas se cair, eu vou falar que não foi bom. Calma aí. Não vai deixar nem cortar. Né? Agora ele me fez esquecer o que eu perguntei. Boa. Você perguntou o quê? Da escova. Eu esqueci da escova, mas eu fiz outra pergunta. O estresse. Não, porque vem gente aqui e fala que não, o estresse não tem nada a ver com apertamento dentário, não dá para quantificar, para falar. Você acha que o bruxismo, ele interfere na bifração, numa retração gengival? Eu acho que sim. Não só no desgaste da pontinha dos dentes? Porque, assim, eu não sou nenhum expert nisso também, mas... Mas eu acho que... não sou, não. Mas eu acho que todo trauma que gera, principalmente em movimentos excursivos, né? Por exemplo, o bruxismo excêntrico, né? Que é aquele que o paciente range, gera forças naquela região cervical, né? E aquela região é uma região... tem menos esmalte, né? O esmalte é o tecido mais duro ali do dente, né? E tem a dentina, que é um pouquinho mais mole. Então, naquela região, gerando estresse ali, você com certeza vai ter uma perda ali do tecido, e a gengiva ela não vai ficar longe disso. No caso da bifração, a gente tem o aparecimento da dentina, desce a gengiva e você tem perda óssea. Tem uma ordem para isso acontecer na bifração? Que então, não tem a ver com infecção ou inflamação? Eu não sei te dizer se tem uma ordem, assim, mas são eventos que vão acontecendo, acho que praticamente juntos. Não sei se é ao mesmo tempo, mas o estresse que gera ali na dentina já vai gerando um estresse ali no tecido ósseo. E isso vai acontecendo, eu não sei te dizer, assim, não sei nem se tem não sei nem se tinha uma comprovação científica disso, porque o trauma oclusal, na verdade... Ninguém provou ainda que causa esse tipo de problema. Entendi. Né? Isso, cientificamente falando, eu não posso dizer. Mas o que eu posso dizer é a avaliação dos meus pacientes na clínica, né? Que eu vejo hoje que, por exemplo, eu vou fazer um recobrimento radicular, por exemplo, para tratar a retração gengival. Se eu não eliminar o trauma, né? Se eu não eliminar a causa, eu não consigo, eu não tenho sucesso no tratamento. E às vezes aqueles casos que a gente faz e não dá certo, normalmente é porque eu não consegui tirar a causa. Tá. Então, a gente vê muito na clínica que o trauma ele vai gerar alguma situação no periodonto, sim. Né? E, apesar de não ter nenhuma evidência científica, a clínica acaba mostrando para a gente. Entendi. E voltando para as infecções e inflamações, né? As infecções.
Nós temos já bactérias na boca e o desequilíbrio dela prova que a gente tem uma doença, começa a desenvolver essas patologias. Os nomes desses bichos, assim, qual que é o que mais desequilibra? Essa foi boa. Não, porque tem um monte de estudante de odonto essa aqui. Foi boa, tô falando que foi boa. Então, tem uns nomes feios, né? Já eu não chamei de sei. bicho. Hoje a gente até tem novos patógenos, né? Então, pode ser que eu esqueça algum ou não saiba algum, mas a gente tem lá a Thananerella forsythia, né? O Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola. Nome bom pra cachorro, esse aí. Tem lá Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia. Então tem um monte de nome feio aí. E tem o UAA, que é até... UAA. Que ele era... Na época que eu e o doutor aqui, a gente fazia faculdade, era Actinomyces, daí mudou para Agregatibacter Actinomyces tencomitans. Então tem que fazer fono para falar esses nomes. Entendi. E quem mais desequilibra numa doença periodontal? Normalmente são os da... Sempre tem, a gente chama... É que, na verdade, teve um pesquisador que dividiu isso por complexos bacterianos, então... É por cores, não é? Tem as cores, que era do complexo vermelho, que são... Deixa eu falar, meu. A Porphyromonas gingivalis, tem o Treponema denticola. Quando eles estão em proporções e níveis mais altos, normalmente a gente tem um perfil microbiano mais compatível com doença, né? E quando eu tenho lá mais bonzinho, né, as bactérias boazinhas, a gente... Agora, você sabe que o que me desanimou na periodontia é saber que mesmo sendo acúmulo, desequilíbrio de bactéria dentro da boca, com esses nomes todos aí que você disse, mas mesmo tirando todos os dentes, não significa nada que eu vou tratar a doença. Não. O bicho está lá na boca e está desorganizado do mesmo jeito, que a doença permanece. Até para uma reabilitação, né? Existe aí Tem várias coisas que influenciam, né? Mas existe aí um indivíduo suscetível a ter essa doença. Boa. Né? Então, a gente sabe que o indivíduo que teve histórico de doença, ele pode nem estar doente agora. Por exemplo, ele fez um tratamento e melhorou, só que ele perdeu um dente. E a gente vai instalar um implante ali, ele é um indivíduo muito suscetível a ter periimplantite, que é a doença periodontal no implante. Né? Então... A gente sabe que não é só as bactérias. Tem gente que não escova o dente e, de repente, nem tem a E um cara doença. que teve a doença periodontal, tratou, ele pode fazer qualquer outro tipo de procedimento odontológico, por exemplo? Tipo, sei lá, ortodontia, implante, sei lá, o que precisar fazer? Pode, ele deve, às vezes. Se ele não... Assim, isso é uma pergunta muito legal, porque... Valeu, obrigado. Parabéns, viu, doutor? É o máximo. Tem estrelinha? Eu esqueci de comprar aquelas estrelinhas, tem que sabe? dar uma estrelinha pra ele. É legal, cada vez... Mas você não tá deixando isso. Ai, me lembra, Aline, por favor. Por favor, obrigada. Desculpa, pessoal. Ela tá meio... Pega um dardo. Eu tô louca pra pegar uns dardos desse aí. Vocês nunca deixam eu pegar esses dardos. Ela pergunta, responde e fala, boa pergunta. Gente, aqui no cenário tem dardo. E eu fico me coçando toda vez pra jogar na cabeça do Abdala isso aí. Pode responder, meu amigo. Desculpa aí. Qual que era a pergunta mesmo? Qual que era a pergunta depois do dardo? Era se o paciente que teve doença periodontal e fez o tratamento, se ele pode receber outros tratamentos. E a área dele é uma área difícil, porque muitos colegas dele, muitas vezes, não vou mandar porque ele tem doença periodontal, né? E às vezes eu já tratei a doença, mando para o colega, o colega fala, não, fala para o paciente ainda, ele está com doença ainda, e eu tratei a doença, porque a gente muitas vezes olha lá uma radiografia, né, e vê lá a perda óssea, acha que tem a doença. E acha que tem a doença. E, de repente, essa doença ela traz sequelas, né? Que é a perda óssea. E, então, você não pode examinar o paciente por uma radiografia. Mas isso foi bem interessante que você falou, porque a própria movimentação dentária, né, ortodôntica, pode gerar um problema periodontal. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, na verdade, o tratamento ortodôntico não gera esse problema. O que gera é o tratamento ortodôntico com um paciente que não está... muito bem instruído e não está fazendo higiene oral adequadamente. Mas nem as movimentações dentárias muito pesadas podem gerar uma reabsorção? Pode gerar... excessiva? Aí pode ser um conjunto de coisas, né? Às vezes um paciente com periodonto fino,
né? Hoje é muito importante para o ortodontista pedir tomografia, né? Porque tem muitos pacientes hoje, graças a Deus, a gente tem esse conceito de fenótipo periodontal, onde tem o paciente que tem o periodonto muito fino, tem o paciente que tem o periodonto intermediário e tem aquele que tem o periodonto espesso. Esse do periodonto espesso é o melhor paciente, você pode fazer o que você quiser. E às vezes o tratamento ortodôntico não é que ele gera isso, mas, por exemplo, uma força num indivíduo que tem o periodonto fino, pode ser que a gente tenha algumas perdas ali. Eu tô te falando isso porque eu recebo na clínica, eu sou bucomaxilo, então eu faço muita cirurgia ortognática, graças a Deus, né? E o Abdala, amém, ele me encaminha muito o paciente e vice-versa, né? Só que, às vezes, o paciente ele já passou por um procedimento ortodôntico compensatório, como se ele não fosse fazer a cirurgia ortognática, e ele vem, observou-se que não houve melhora no que ele queria, que era o aspecto, de repente, de perfil facial, e ele retoma um tratamento ortodôntico que ele demorou 15 anos para chegar no compensatório e achar que não deu, vou fazer ortognática, e aí ele precisa pôr aparelho de novo. Quando ele chega pra gente, ele já chega com algumas reabsorções dentárias, né? Sim. Mas de muitos anos de uso. Eu acho que isso também é polêmico, né? Mas a gente força tem que... excessiva também. Se fizer do jeito da receita do bolo, não teria. É isso que ele disse. Mas a gente... É complicado, né? Isso... Tem alguns tratamentos geram essa... Eu não sei dizer exatamente o porquê, mas gera uma reabsorção ali no final da raiz, eles devem saber melhor. Arredondamento ali, né? E isso é característica de força excessiva realmente, de movimentos que, de repente, precisam ser feitos de uma maneira muito mais abrupta do que o normal, né? Mas no ponto de vista ósseo, vamos dizer assim, é difícil... Eu não posso falar que o tratamento ortodôntico gera perdas ósseas, por exemplo, né? Ele, na verdade, vai gerar perdas onde o paciente, de repente, ele tem lá essa região anterior muito fina, a tábua óssea vestibular, e aí, de repente, eu vou alinhar, o dente vai para fora, vai comprimir essa cervical. Mas nessa linha que você está falando dessa região muito fina, hoje em dia existem algumas coisas que você pode fazer até antes do tratamento ortodôntico, não pode? Sim, hoje em dia tem. Existe um tratamento, eu nunca fiz isso, mas tem gente fazendo já enxerto ósseo para melhorar essa condição óssea antes do tratamento. Você pode fazer ali enxertos gengivais para melhorar a espessura de tecido gengival também do paciente. Da onde arruma? Quando vai fazer vai fazer um enxerto gengival, pega da onde isso? Normalmente pega do palato. Você dá licença? Não? É o terceiro assunto. Não. Do palato, do tuber. Tem algumas regiões. Existem diferenças de áreas voadoras, Ele tá querendo encerrar, né? Desculpa, Rafael. Eu não quero deixar você falar hoje, cara. Não, mas ainda tem muita coisa de dente. Por exemplo, mas deixa ele responder a minha, cara. Depois você pergunta, você não tá deixando. Oh, meu Deus, eu não quero no terceiro pedaço aqui. Vai, tá bom, então não pode agora. Depois agora não pode, tá aqui, ó. Desculpa. Quando que a gente tem o problema periodontal e há necessidade de tratamento de canal para manter esse dente mais um pouquinho na boca do paciente? Em que momento a gente faz isso? Tratamento de canal, às vezes, ele pode ser o anterior. Né? Se você fala em tempo de atendimento, tipo, eu vou fazer a periodontia ou a endodontia antes? Em que momento você fala, não, esse dente eu vou preservar, mas ele tem um envolvimento endopério, eu preciso tratar esse canal, aí eu raspo a gengiva, não raspo, faço cirurgia a céu aberto, na minha época era céu aberto, né? Não sei se ainda usa isso. Era outra realidade. Era outra realidade, né? Mas se faz, mas a gente raspa antes para depois ver se precisa de alguma coisa. E em que momento você... Até por uma preservação desse dente, você sugere o tratamento de canal para ele permanecer? Bom, às vezes a gente precisa entender a origem do problema, né? De repente, essa origem é periodontal e, de repente, esse paciente perdeu tanto osso que já contaminou o canal, né? Então, a contaminação gerou uma contaminação por causa do periodonto. Aí já é um pouco mais difícil, porque... Para essa infecção chegar lá no ápice, no ápice do dente, né, que é uma infecção do canal via periodonto, é sinal que o paciente já perdeu muito osso, né? Então, às vezes a gente nem consegue salvar esses dentes. Agora, quando é uma lesão que começa endodonticamente, né, e ela passa para o periodonto, aí a gente teria que associar tratamentos, né, fazer o tratamento endodôntico, né, e aí associar com o tratamento periodontal. Então, varia muito da origem, né? De repente, se a origem é... Mas se o dente, por exemplo, tiver pouca mobilidade dentária ou intermediária,
que eu ainda tenho uma quantidade razoável de osso em volta desse dente, você pode sugerir o tratamento endodôntico após inicialmente um tratamento periodontal? Você pode. Uma situação comum é quando você tem, de repente, uma lesão de furca. Eu tenho uma perda periodontal, né? Eu tive uma perda óssea e gerou uma lesão de furca, né? Essa lesão de furca... Tá bem que você anotou. Essa lesão de furca pode gerar uma contaminação da polpa e aí sim envolver o canal. Aí é tratamento concomitante, né? Você pode fazer o tratamento junto. Quais são... Boa esse negócio de lesão de furca? Tá respirada. Pergunta aí. Deixa eu falar. Deixa eu soprar uma no ouvido dele. Por favor. E a lesão de furca? O que você acha, Rafael? Qual que é a sua Deixa eu deixar o menino, aí, né? Mas, pô, só, você né? tá demais hoje. Desculpa. Acho que eu tô acelerada. Demais, Dá um calmante como aí. que é o tratamento? Não deixou falar. Ela não quer que não deixa falar. Lexotan ajuda. Ninguém fala mais hoje. Passiflora. Ela, Alguém tem na boca? porque ela não deixou. Ela não deixa. Dá pra desligar um pouquinho? Vou ficar assistindo. Tô no camarote, Não, você hein? ficar assistindo, mas só respira assim, ó. Enquanto alguém fala. Pode falar. Você faz meditação? Eu faço yoga. A furca. Nunca fiz meditação. Você quer Ai, me manda tratamento? Lesão de furca. Tratamento da lesão de furca? Exatamente. Boa pergunta. Não vai deixar. Ótima pergunta. Pronto, não falo mais nada. Cara, não vai deixar, cara. Então, a lesão de furca é um desafio na periodontia, na verdade, né? Quando eu tenho lá um dente multiradicular, mais de uma raiz, eu tenho uma perda onde começa a ter envolvimento dessa união das raízes, né? E aí o tratamento vai depender muito da anatomia radicular. Põe alguma coisa na boca pra parar de falar, entendeu? Pode pôr. O tratamento depende muito da anatomia radicular. Se eu tenho uma abertura grande, que eu consigo instrumentar essa abertura, eu consigo fazer uma raspagem, né? Eu tenho que descontaminar essa superfície e depois criar a situação para o paciente higienizar, né? E isso geralmente é tratamento cirúrgico. Posso falar? Se eu falo que não, vai mudar? Tinha um lance Você vai falar mesmo? Tinha um lance de dividir... Desculpa, gente. Tinha um lance de dividir o dente, né? Dividir o dente, É que não você falar isso daqui a pouco, daqui a pouco. Caraca. Não, só pra saber se ainda existe isso. Na minha época... Fica chateado gente, comigo, tô ficando não. muito chateada de ter que falar na minha Toda vez época. que você fala na minha época. Porque pega mal, né? Então, antigamente, é um pouco pior do que na minha época, fazia a separação das raízes. Ainda faz Dá uma isso? cochilada aqui, Rafael. Então, algumas situações... Aqui, o negócio. assim, eu entendo como a gente ter uma ferramenta a mais, né? Esse tipo de tratamento. Mas, hoje em dia, com o implante, realmente esse tipo de tratamento caiu muito. Porque você precisaria fazer canal no dente, dividir o dente, depois você tem que fazer uma coroa, né? Ou simplesmente fazer uma restauração. Às vezes não dava para fazer restauração, né? Você teria que fazer uma coroa. E aí o tratamento começa a ficar tratamentos mais caros, né? E acaba ficando mais ou menos uma valor previsibilidade que às vezes não... de implante com a previsibilidade mais baixa. Você sabe que eu tive um caso com envolvimento de furca recente, que eu fiquei até assustada com o que eu vi quando eu fiz a extração do dente. Na verdade, eu insisti. Não, gente. Essa é importante. O paciente tinha uma fístula, estava drenando pela lingual. Era um molar inferior. E eu falei, bom, lesão. Falei, vou fazer uma apsectomia. Vou remover a lesão. Já tinha tratamento endodôntico. Falei, vou tentar porque eu conhecia a procedência do tratamento endodôntico. A minha endo tratou do jeito que manda o figurino e tudo bem. Eu falei, vou apostar no tratamento e vou fazer a apsectomia. A minha. Ocorre que não melhorou e continuou. O dente não tinha mobilidade, ainda tinha uma quantidade razoável de osso. E no raio-x eu não conseguia ver esse envolvimento no raio-x não, na tomografia que eu cheguei a pedir. Eu não vi esse envolvimento de furca. Aí eu cansei, o paciente cansou também, né? E teria que fazer envolver custos, né? De fazer coroa e tal. Eu falei, eu não vou preservar isso aqui. Se for, vai ser com um provisório. Se continuar babando essa fístula, eu vou tirar esse dente. Optei em tirar o dente. A hora que eu tirei o dente, fazendo exatamente na região da furca, tinha um tecido fibroso que no raio-x ou na tomografia parecia osso.
Eu falei, gente, o que é isso? Eu não conseguia ver esse espaço, eu não conseguia ver esse envolvimento todo para condenar o dente. E formou um tecido bem fibrótico, junto com o cisto que tinha embaixo, eu acabei curetando tudo. Falei, gente, mas o que é isso? Então, assim, às vezes ocorre isso. É uma pergunta, porque nunca tinha visto isso de me tapear, né? A tomografia e o raio-x ali. Então, geralmente, eu nunca passei por essa situação, Que não tinha retração a ponto de ter uma comunicação. Na sondagem era resistente porque tinha esse tecido fibrótico. Ou, às vezes, esse envolvimento de furca era muito mais por conta do endo da polpa do que... Porque, às vezes, tem... polpa é fogo. Eu não entendo... A coisa que eu não entendo nada mesmo é canal, né? Graças a Deus. Anota aí, gente. Chamar o endodontista aqui, ó. Mas existe uma... Ali na área da furca tem muito canalículo dentinário, né? Então, ali a contaminação da polpa pode contaminar ali a furca sem envolver, por exemplo... não sem envolver o periodonto, mas às vezes você sonda... a sonda não entra e, de repente, um pouquinho mais para baixo tem essa lesão de furca. Mas, assim, normalmente as lesões de furca, elas são contínuas, né? Desde o periodonto até a furca. Cara, esse dente me tapeou. Fiquei me sentindo uma zero à esquerda com esse dente aí. Eu podia ter tirado antes, né? Apesar de diagnóstico de furca ser clínico, né? Mas muitas vezes a gente vê lá a ausência de osso ali, né? Vou mandar para você. Eu passo o WhatsApp dele, eu vou mandar para você me ajudar a pensar, porque eu tô inconformado com esse caso. Já tirei o dente, já virou implante, mas assim, tô inconformado ainda. Ou às vezes a lesão era como... Tem até pesadelo com isso. É que na tomo você veria, né? Eu vi, eu tô com a tomo lá, vou mandar para você. Pensando em raio-x, às vezes o raio-x você tem uma perda bem na furca e tem vestibular e tem palatina ainda. Então, às vezes não... Mas, não sei... Vou mandar. A gente discute isso depois. Isso foi grave, cara. Eu fiquei, não consegui absorver isso aí. Nem o pirulito. Entendeu? Fala, Abdala, qual que é a próxima pergunta? Não, desse assunto básico, acho que a gente já tem um entendimento, né? Não falamos das Você cáries. falou de tudo. Você já falou de tudo com relação a... O Rafael não participou muito, mas você falou tudo que podia. Que dá dó perder dente sem nada, rígido. Com certeza. Mas às vezes tem aquelas cáries que envolvem o periodonto também. Sim, as radiculares, né? As cáries radiculares tem, sim. Viu como tinha assunto? Você tem um monte de assunto. Você não parou o assunto. Você não... E você sabe que quando tem envolvimento de furca, existe um tratamento... Me ajuda, cara. Me ajuda. Isso me ajuda. Me ajuda. Fala, boa, Viviane. Deixa Mas é bem relacionado ao que você falou. Existe, quando a gente tem lesão de furca, existe um tratamento. Hoje é menos feito, né? Por conta do implante, mas é a tunelização, que você deixa um túnel para o paciente conseguir escovar com uma escova interdental entre as furcas, né? E os pacientes, às vezes, perdem o dente por cárie radicular, porque a dentina expõe, né? A dentina. E não cuida da maneira que precisava. E não cuida em algumas regiões, né? Às vezes só escova lá no meio e acaba não escovando. Porque a escova, ela não é feita para escovar retração superfície radicular, né? Então acaba ficando deficiente. E preparo quando vai fazer para prótese? Você soprou assim, para ele que eu tô vendo. Lógico, mas algum problema não? Não, pode ir. Eu acho que ela já ia perguntar. Pode perguntar. Certeza. Certeza. Manda aí. E já ia responder também. É uma para ele e uma para mim. Não fica puxando sardinha para ele, não. Tá. Pode perguntar o que era. Você lembra que estava escrito ali no... Tô até emocionado agora, que é preparos subgengivais. Isso tem alguma interferência nesse sentido? Tem. Pra ele. Preparo do quê? Puxa vida, gente. Deixa o cara falar, meu. Ave Maria, cara. O que tá acontecendo? A pergunta é pro cara. Menos. Ave Maria, desculpa aí, pessoal. Mas hoje ela não tá deixando. Ela não quer, ela quer responder. Prepara do quê? Que eu não entendi a pergunta, Jesus? Você entendeu a pergunta? Entendi. Ela que tem que responder, porque você sabe... Pra fazer uma coroa. O cara tem uma cara e fez uma coroa. Mas é pra fazer esse preparo subgengival. É homem, você tem que desenhar. Existem duas situações. Quando eu tenho lá uma cárie que atingiu essa região subgengival e eu vou ter que restaurar, né? Então, aí eu teria que fazer ou uma cirurgia que a gente chama de aumento de coroa clínica para expor essa região, né? Porque a gente tem uma união entre o dente e a gengiva e essa união, se eu tiver alguma coisa entrando nessa união, ela vai entender que é um corpo estranho e vai reagir frente a isso,
né? Então, essa é uma das situações. Ainda existe espaço biológico? Existe. De quanto é? Tem um nome diferente. Não é que tem um nome diferente. A Academia Americana lá e a Europeia fizeram um consenso lá e eles meio que sugeriram um outro nome, que é inserção tecidual supracrestal, chama. Vou virar pra cá. Essa eu não sabia. Vou virar pra cá. Mas o que aconteceu? O espaço biológico existe sim. Não, você não deixa o cara falar, meu. Eu fiquei com dúvida. Eu tô deixando, eu tô perguntando mais. Você falou uma, eu já fiz outra. Por favor, meu amigo. Desculpa aí. Viu? Você me contrata pra fazer isso, agora reclama? Contrata? Não tá me aguentando, Só me gente. faltava Ele essa não ainda. tá me Te aguentando. E o espaço biológico é por causa dele que a gente não pode fazer essas Como é que é o nome invasões. mesmo do espaço biológico que não é mais? Então, existe... Vou estudar. O suco, é o suco gengival mais as inserções teciduais supracrestais, que são as fibras gengivais e o epitélio juncional, que é uma união que tem entre o dente e a gengiva, e entre o dente entre a gengiva e o osso também. E de quantos milímetros isso é? Era 0,5? Então, existe... em média, 3 milímetros, né? 0,3. Na verdade, é 3 milímetros. 3 né? milímetros. A gente tem lá o suco gengival 0,6. Mas tem uma galera que faz o preparo sem fazer essa cirurgia para expor, não tem? Sim. Pode dar algum tipo de rejeição? Ou se essa coroa, a gengiva... Então, isso é uma pergunta muito boa. Muito obrigado, meu amigo. Mas fala rápido. Porque... Fala rápido, que senão ela vai entrar. Não, presta atenção. Lê aquela lá, vai. Eu deixo pra você. Cara, deixa o cara responder essa. Caraca, pessoal, você me desculpa. Nossa, hoje não dá pra assistir, não. Cara. O cara foi um desperdício. Desculpa. Me ajuda. Responde rápido, pessoal. Você sabe... Aí, não deixou, nem rápido. Eu vou Nem falar... rápido, deixa o cara Eu vou falar responder, com cara. os nossos seguidores. Puxa. Eu tô tendo aula, então eu tô tirando dúvida também aqui, gente. Vai, Aline, vai mais rápido, Aline. Aí, vai. o cara vai falar, cara. Pelo amor de Deus, gente. Ah lá, lê. Existe rejeição gengiva no caso de coroa. Então, o que existe é quando você invade o espaço que a gengiva estava aderida ao dente com uma coroa, a gengiva ela vai soltar dali, essa aderência vai soltar, vai migrar para baixo, vai ir um pouco mais para baixo, vai fugir. E aí aquele suco gengival que era de 1 milímetro, vamos dizer assim, entre aspas, ele desceu, a inserção desceu, então ficou um suco maior para adaptar aquela situação, porque teve Ela não invasor. segura na coroa. Porque invadiu. A coroa invadiu aquela inserção. Tá. Então a inserção foge daquela coroa e vai mais para baixo. E aí começa a ficar um suco gengival um pouco maior e isso prejudica um pouco, porque as bactérias começam a invadir aquela região e muitas vezes causar inflamação gengival. Né? E eu vejo muito isso hoje, está muito na moda, porque principalmente com esses tratamentos estéticos, né? Pra fazer as lentes, os caras não querem saber dessa parte, né? Então, tem muita gente invadindo esse espaço. E aí gera toda uma complicação gengival. Eu acho que nem gengival. sempre só com preparo abdominal, eu acho que também com os cimentos, né? Com cimento às vezes invade. A adaptação dessa prótese, se ela não está muito bem adaptada, ela gera uma interface ali que ajuda nesse acúmulo de bactérias, né? E um paciente que teve problema periodontal, aí foi lá e tratou. Tem que voltar de quanto tempo? É diferente do que um paciente que nunca teve esse tipo de problema? Sim, é diferente. Ele precisa. A gente vai adequar ele dependendo da situação dele, clínica dele. Existem pacientes mais doentes e que têm um fator de risco maior. Então a gente vai ali colocar aquele paciente de 3 em 3 meses. Tá. E assim que eu vejo que ele está ficando mais firme no ponto de vista periodontal, eu posso de repente espaçar um pouco mais. E existe aqueles caras aquelas pessoas que eu vou ver uma vez por ano, que é uma gengivite, o caso mais leve, né? Um paciente que não tem muito fator de risco, que tem uma higiene que melhorou a higiene, né? Porque paciente periodontal é complicado, às vezes eles não conseguem mudar hábito. A escovação é igual andar de bicicleta, sabe aquele hábito que entra no automático? Então você não pensa muito para fazer. Então, às vezes, para mudar hábito é difícil, né? Me fala uma coisa, aquela medicação bifosfonato, para você tem mudado alguma coisa que o pessoal toma para melhorar, né, a osteopenia, a osteoporose, essas coisas todas? Eu não gosto de mexer com essas coisas não, viu? Que esse medicamento é complicado. O que eu até fui banca de uma tese lá em Guarulhos mesmo, da professora Gabriela,
que eles fizeram, eles pegavam os pacientes que usavam bifosfonato via oral, né, com uma dose baixa, e fizeram implantes. E eles não tiveram nenhuma intercorrência. Mas você fala do ponto de vista periodontal? Periodontal eu não vi ainda nenhuma associação. Não. Eu fiz não tenho vários casos, tá? Mas eu tive um paciente com câncer de próstata e estava fazendo uso também de bifosfonato, um senhorzinho, e ele estava com um dente assim, pendurado na gengiva, já não tinha mais inserção óssea. Então, quase que nem anestesia, né? Só aquele botãozinho, e fiz a extração com uma gaze, pensa, né? E necrosou, cara. Necrosou. Eu tô com um paciente agora, assim. Outro com prótese. Só de bater ali em cima da mucosa, abriu e necrosou. Então, esses medicamentos aí. Esse meu paciente é por conta de radioterapia. Né? Ele fez muito na garganta, desse lado. E ele já tinha uma predisposição a ter o problema periodontal. E aí o dente começou a ficar mole. E ele teve uma osteonecrose gigantesca ali na região. Só com a mobilidade. Só com a mobilidade, Ele já estava com osteonecrose antes do dente cair, né? Eu nem mexi. Eu mandei ele para um buco e fui acompanhando a parte periodontal. E mesmo a gente falou, não, vamos esperar cair. E depois que caiu, ficou pior ainda. O osso está bem exposto, assim. O tratamento é outra página. Mas, assim, só de raspar o dente, você não tem uma osteonecrose, uma osteomielite na região por conta da raspagem. Não tem eu nunca tive um caso assim e eu nunca li nada a respeito. Pode ser que tenha algum estudo, eu não sei te dizer. Vamos lá. Rafael, qual que é o tratamento para doença periodontal? Bom, o tratamento ele varia muito conforme a gravidade, né, a extensão da doença, mas o que a gente sempre vai ter que fazer em todos os casos é a orientação de higiene oral, né, é o primeiro passo. Às vezes o paciente acha que sabe higienizar, mas ele aprendeu lá com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisavó, e aí não escova o dente da maneira correta. Né? Então, a gente tem que orientar, né, em primeiro lugar, esse paciente quanto ao hábito de higiene oral. Né? E depois a gente vai ter que fazer um tratamento para remoção do biofilme. O biofilme é aquele conjunto de bactérias que vai acumular no dente. Então, isso a gente vai fazer com um procedimento que a gente chama de raspagem. Né? Então, a raspagem e alisamento radicular, né? Onde eu vou tem um instrumental, um raspador, a gente vai raspar realmente a superfície radicular, né? E também a do esmalte. Para tirar o que grudou ali. Para tirar biofilme que está grudado, para tirar o tártaro ou o cálculo, né? O cálculo, que é uma maneira mais polida de falar, mas os pacientes entendem como tártaro, né? Que é uma calcificação desse biofilme, dessa placa bacteriana, e que acumula bactéria também. Então, a gente precisa tirar mais por conta disso. O cálculo, o tártaro, ele não causa doença, mas ele ajuda a acumular bactéria. Então, a gente tem que remover tudo isso, né? Deixar a superfície radicular lisa, para que a gengiva consiga se aderir ali novamente. Né? E isso é um tratamento para praticamente todos os graus de doença, vamos dizer assim, vão receber esse tipo de tratamento. E aí a gente pode associar terapias. Né? Então, eu venho de uma formação que a gente usa o antibiótico sistêmico, né? Em alguns casos, não em qualquer caso, mas casos onde o paciente tem problema sistêmico. Em conjunto. Em conjunto. Né? A gente nunca vai usar sozinho. Né? O paciente tem alguns que o antibiótico assim. Sozinho, ele não vai conseguir desorganizar aquela placa bacteriana. Né? Então, a gente sempre vai ter que ter o tratamento mecânico do dentista associado ao antibiótico. Né? E isso em condições diabético, fumante, aquele paciente que tem muita doença, uma progressão muito rápida de doença. Né? Então, são casos isolados onde a gente tem o benefício de usar o antibiótico sistêmico. Para paciente cardiopata, vocês ainda fazem profilaxia antibiótica? Faz profilaxia. Porque ele tem um risco de bacteremia grande ali, né? Porque
com a raspagem, a gente também lesa um pouco os tecidos, né? É impossível, né, não fazer nada, Processo né? inflamatório maior. A gente tem lá um monte de vasos sanguíneos formados ali, naquela gengiva toda inflamada, então a gente acaba, se encostar ali, já sangra, né? Então, a gente vai ter essa situação. E a gente tem lá o enxaguante bucal, que também é um coadjuvante do tratamento, que é a clorexidina. Então, a gente associa a clorexidina também ao tratamento. Mas não são todos os enxaguantes que têm essa linha. Não. Tem que ser clorexidina 0,12%. Né? E a gente também não pode o paciente também não pode fazer uso disso contínuo. Né? É verdade que o enxaguatório bucal, quando ele não foi prescrito pelo dentista e o paciente tem o cálculo, né, na região ali dos dentes, o acúmulo, e ele entra com enxaguatório bucal sem a orientação, esse enxaguatório ele pode provocar microfissuras no cálculo e acumular mais bactéria ainda? Sim. Ainda tem essa teoria? Na verdade, alguns, né, praticamente todos, na verdade, né? Se você faz um uso prolongado, pode aumentar a quantidade de cálculo. Né? E às vezes tem alguns que mancham. Né? Então, o paciente ele vai ter benefício do uso do enxaguante bucal se ele tiver uma boa higiene ou se ele tiver em tratamento odontológico. Não adianta ele achar que ele vai fazer... Já como regra, assim, né? De repente, vai dar uma melhorada superficialmente. Né? Mas o problema está acontecendo ali porque o antimicrobiano ele também não consegue desorganizar aquela estrutura que é a placa bacteriana. Mecânica. Né? Então, a desorganização é sempre mecânica. Né? O antimicrobiano, eu costumo falar que é um perfume ali. Às vezes o cara passa o perfume e é um perfume ineficiente, porque vai sair o perfume, mas você sente o hálito característico da periodontite, por exemplo. Né? Então, e até para o tratamento, ele não vai fazer milagre. Né? Nós fazemos para dentes amolecidos, depois da limpeza, dependendo do grau de mobilidade, nós tínhamos o hábito de ferulizar ou conter esses dentes. Ainda usa essa técnica? É rígido, não é rígido? Como é que é isso hoje? Então, normalmente a gente usa isso eu principalmente, eu uso em dentes, por exemplo, que eu tenho ainda... Ele está com mobilidade, mas eu tenho uma esperança que ele vai melhorar. Né? Então, aí eu faço uma contenção provisória, que a gente chama. Rígida. Né? Rígida. Ou você pode unir com resina, né? Ou você pode ter aquelas fibras fibra de vidro, né? Com fio de orto, né? Existe várias... Ou até com aqueles fios de amarria. Né? Mas sempre rígida, semi-rígida não mais. Semi-rígida, a anapério a gente não usa, não tem costume de usar. Que legal. Mas eu uso normalmente quando é uma situação isolada, aquele dente está mole, por exemplo, o paciente tinha um trauma oclusal ali ou um problema endodôntico que ajudou naquela mobilidade e eu acredito que aquele dente ainda vai ficar na boca, né? E que ele tem potencial para melhorar. Aí a gente faz a contenção para ajudar o periodonto ali a sustentar aquele dente e dar folga, entre aspas, para o periodonto melhorar, né? Legal, muito bom. Porque existem casos também que você vai fazer ferulização, porque o dente está tão mole que você vai fazer a ferulização mais para o paciente, vai ficar aí por um tempo, né? Ou ele não quer perder o dente, não quero tirar esse dente. Mas né? Condenado, né? Vai ficar lá um dente condenado. Às vezes a gente até corta a raiz e deixa lá o dentinho dele mesmo só pendurado. Um ponte ali. Né? Então, isso são aqueles casos mais avançados ali, que o paciente está para perder o dente mesmo. Né? Olha, que legal. Queria agradecer você ter vindo aqui hoje, viu, Rafael? Desculpa, meu amigo. Isso é muito bom. Assiste, depois vocês me contam. Me desculpem. Só assistir. Pode deixar, eu vou perdoar ele. Você vai perdoar ele? Vou perdoar. Ele é mó. Obrigada. Deixa comigo, melhor. Vai por mim. Deixa o problema pra mim. Adorei, estudei mais um não. pouquinho. Passei a tarde aqui estudando, muito bom. Muito obrigada mesmo. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um like e deixa as perguntas aí. Robson Nix Travel, nosso patrocinador. Que vai me dar férias do Abdala. Amém. Obrigada, pessoal. Obrigada. Valeu a vocês, eu agradeço. Astolfo.